Boa tarde, amigos. Sábado, 18 de novembro de 2017. Estamos iniciando aqui pelo seu canal 10, mais um programa Mesa Redonda. Hoje, novamente, aqui, na ausência do nosso grande âncora, o Vono, que está passando aí esse fim de semana com a família. Não sei o motivo, Edilson. Não sei se o Corinthians foi campeão, não sei o que é, mas um abraço aí a todos aí, o Paulinho, né? Ele falou que tem hormônio de pressão alta, não sei até por quê. Pressão alta, então, mas tá jóia. Então, estamos iniciando aqui, então, sem a presença do nosso grande âncora aqui, amigo, o Livro Vono, né? E onde você, telespectador amigo, pode acompanhar a programação do Canal 10, pela TV Cabo Mix, e os internautas pelos aplicativos. Acessando o site www.canal10.com.br. E desde já aqui, então, para ajudar a fazer o programa hoje, o professor Zé Renato. Zé, boa tarde, obrigado novamente, né, por estar conosco aqui no Canal 10. Boa tarde a todos, muito obrigado, Gil. Boa tarde, Admilson, Leozinho. Um abraço especial para o meu amigo Vono. Boa tarde a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui novamente. E também aqui conosco, como que já faz parte de todos os Mesa Redonda, o Adilson Garcia. Adilson, muito obrigado aqui estar conosco novamente, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Gil, professor Zé Renato, Léo. Boa tarde, povão também, ele não está aguentando minha pressão, esse é o problema. Ele fica com o si dele, ele não está aguentando minha pressão, gente. Desculpa, hoje não tem o Vono para nós brigar um pouquinho aqui hoje, pra vocês ficarem mais animados. O nosso programa aqui, Mesa Redonda, hoje parabeniza o Esporte Clube Corinthians Paulista, que na última quarta-feira conseguiu o heptacampeonato brasileiro. E também na quarta-feira, parabeniza aqui o Fernando Futebol Clube, que completou 56 anos de existência. Juntamente com a nossa Águia querida, mais 23 equipes fizeram aniversário no dia 15 de novembro, entre elas os 15 de Jaú, Piracicaba, Campo Bom, Santa Cruz, Gama, Flamengo do Rio de Janeiro, apesar que o Flamengo foi fundado dia 18/11, né, mas os conselheiros lá escolheram como a data de aniversário do Flamengo, 15 de novembro. E também o pior time do mundo, o Ibis, faz aniversário em novembro. E desde já, então, parabenizando todas as equipes e novamente o Esporte Clube Corinthians Paulista pela essa grande conquista. Vamos para o intervalo e na volta estaremos falando aí de eliminatórias não, a repescagem da Copa do Mundo da Rússia. Até mais, amigos. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Salve o Corinthians, é o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, se faz espaço e glória, tu és orgulhoso.
voltamos aí com o Cross Canal 10, é homenagem ao Esporte Clube Corinthians Paulista, as suas conquistas aí do Brasileirão, e a cada ano aí representado pelo seu capitão, exceto esse ano, né, professor? Porque teve esse rodízio, né? Os times estão fazendo hoje, o próprio Tite na seleção, aí faz esse rodízio, por isso que não tem lá o capitão, porque não teve um fixo como anos anteriores, né? Depois, no próximo bloco, a gente vai já falar ainda de Campeonato Brasileiro, vai falar mais sobre a conquista do Corinthians. Então vamos falar sobre a Copa do Mundo da Rússia 2018, onde já estão definidos 32 representantes. O Peru, com gols de Farfán e Ramos, venceu a Nova Zelândia por 2-0 e foi a última seleção a classificar para a Copa da Rússia. O país sul-americano, né, volta a disputar a Copa do Mundo depois de 36 anos. A última Copa foi em 1982. Também teve outro jogo de repescagem entre o continente americano e Oceania. A Austrália venceu Honduras por 3-1. No outro jogo ficou 0-0, a Austrália se classificou. Já na repescagem europeia, Irlanda do Norte, que no primeiro jogo havia perdido por 1-0 para a Suíça, empatou no jogo de volta e a Suíça se classificou. Com um pênalti bem roubado. Bem roubado, né? Bem roubado. A Croácia, que venceu a Grécia no primeiro jogo 4-1, no segundo jogo de volta empatou 0-0, a Croácia também está na Copa do Mundo. Agora, a grande surpresa aqui para mim, assim, em partes, foi a Dinamarca, que empatou em casa com a Irlanda, 0-0, depois jogando lá na Irlanda ganhou de 5-1, e a Dinamarca classificou para a Copa do Mundo. E finalmente, né, o que vem acontecendo já, acho que era até esperado já, que a gente comentou, depois o Zé, o Prova de Deus pode falar, sobre a seleção italiana, que a gente já comentou muito aqui, que no ano 2000 a Itália, o campeonato italiano era a vitrine do mundo, mas o quê? Era um campeonato que só tinha jogadores estrangeiros. Quer dizer, não se preocupou com a sua base, e às vezes os jogadores que surgiram não tiveram muita oportunidade, e aí está o caos total. A Itália está fora da Copa do Mundo pela terceira vez. Em 1958, ela classificou em segundo lugar no grupo com a Irlanda, e naquela época não tinha repescagem, saiu o primeiro. E em 1930, a Itália também abdicou de não disputar a Copa. Quer dizer, uma pena, é o único campeão mundial que não vai estar na Rússia, a Itália, mas também é reflexo do passado mesmo, do campeonato italiano. O Zé Renato, Deus pode ficar à vontade falando isso aí, sobre a situação aí da Itália e também da própria Holanda, né? A Holanda também, que sempre foi um time aí, uma seleção, que quando disputou e deu trabalho demais, foi 2 vezes vice-campeã, né? Não conseguiu um título. Eu parto do princípio o seguinte, a questão do futebol, ela é muito globalizada. O que aconteceu com a Itália, tá, já aconteceu com a Inglaterra. Tá? Pode acontecer com a França. Não, a França ainda não. Porque é uma geração, né? Porque não, eu vou explicar o que está acontecendo, o que aconteceu com a Itália, o que aconteceu com a Inglaterra, e já vem acontecendo com a seleção espanhola também. O problema maior é o dinheiro que estão dentro desses continentes. A Itália, ela tem 10 times fortes. Esses 10 times, 70% dos jogadores que são titulares são comprados. São sul-americanos, são africanos, você está entendendo? Não são jogadores do país. Na Inglaterra é a mesma coisa. O dinheiro compra, monta time, tem time na Inglaterra que joga com 90% de estrangeiro. Tá? Tem time que chega a não ter nenhum inglês em campo. Isso, então o que está acontecendo é o seguinte, se a gente analisar, a Itália está pagando um preço, você está entendendo? Por isso daí. A Espanha está indo nesse mesmo caminho, porque o Real Madrid tem 1 ou 2 espanhóis só jogando dentro de campo. O Barcelona a mesma coisa. Só que ainda a Espanha consegue montar seleções porque os outros times são fracos, eles compram 1 ou 2 jogadores só e o resto eles têm que usar o que eles têm. Na França ainda está conseguindo porque é só o PSG que é o todo poderoso, o resto. A Alemanha consegue manter uma grande seleção porque o único grande que compra assim mesmo é o Bayern. E ainda o Bayern, o que ele faz? Ele procura comprar todos os bons alemães para pôr no time. Ele traz alguns jogadores de fora,
Mas ele procura comprar os craques do Bayer Leverkusen, você está entendendo? Comprar do Borussia. Ele vai catando esses dos times menores, sem dinheiro, e monta um grande time com os jogadores alemães. Então o que está acontecendo com a Itália é o que aconteceu, que eu acredito que a Itália vai fechar a porta um pouco para os estrangeiros, que eles vão cortar. Não sei qual vai ser o corte, mas eu tenho certeza que eles vão cortar pela metade. Que metade do time vai ter que ser italiano, porque se eles não fizerem isso, eles não vão criar jogador. O Brasil tem seleção por quê? O Brasil é exportador de jogador. A Argentina tem seleção por quê? A Argentina é exportadora de jogador. Então, se você analisar, o mercado brasileiro também já começou, às vezes, a fazer algumas coisas que está deixando nosso futebol também um pouco mais fraco. Ele começou a trazer argentino, colombiano, equatoriano, você tá entendendo? Em vez de investir nas nossas bases. Então, o reflexo do Brasil também ter caído um pouco de qualidade do futebol do Brasil, já é esse reflexo que nós temos um poder um pouco aquisitivo maior e estamos comprando os sul-americanos também para nós. Porque você vai lá na Argentina, tem uma meia dúzia de brasileiros só jogando. Você vai no México, tem uma meia dúzia de brasileiros jogando. O contrário que já tem no Brasil. Então a Itália está pagando esse preço por ter feito campeonatos bilionários com jogadores que não eram italianos. Porque depois, na hora de secar o bagaço, não é o Neymar que vai jogar lá pela França. Não é o Messi que vai jogar pela Espanha. Não é o Cristiano Ronaldo que vai jogar pela Espanha. Eles vão defender as seleções deles. Então o que acontece? Quem exporta, que é o futebol sul-americano, que é o próprio futebol português, que exporta para esses times, é as seleções que estão se dando bem. Portugal classificou em primeiro do grupo dela, Portugal foi campeão da Eurocopa, por quê? Os portugueses também estão espalhados nos grandes times. Agora fala para mim, qual é o italiano que joga no Barcelona? Qual é o italiano que joga no Real Madrid? Qual é o italiano que joga no Bayern de Munique? Qual é o italiano que joga no Arsenal? Qual é o italiano que joga no Manchester City? Então, no PSG, qual é o italiano? E você só tem o Verratti. É só o Verratti, mas é um só. É o Darmian, Manchester United. Então você vai time de juntando, ponta. você vai juntando, aí você pega qual é o jogador brasileiro que joga no Barcelona? Tem um monte espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Qual é o jogador argentino? Tudo quanto é lugar tem argentino. Então é essa a questão. A Itália está pagando o preço por isso daí. A Inglaterra já pagou, a Itália está pagando, tá? A Espanha já vem sofrendo porque o Real Madrid compra, o Barcelona compra, não tem quase jogadores espanhóis, né? O Atlético de Madrid já está comprando também com voracidade. Então, se a Espanha também não abrir os olhos, por quê? E ainda tem um detalhe, os países são pequenos. Então, eles são limitados igual o estado de São Paulo. Quantos espanhóis, italianos, franceses, ingleses tem no mundo comparado aos brasileiros? Então, é por isso que eu falo. Então, o que acontece? O Brasil ainda consegue, por quê? Tem esse monte é enorme o Brasil. A Itália já é pequena. Se ela não pôr os jogadores que ela tem para jogar, vai se ferrar. A Espanha é a mesma coisa. Agora, a França não acontece porque o único que tem dinheiro é o PSG. O resto eles têm que se virar com os franceses que eles têm. E a França exporta jogador também. É Dembélé, é o Rijkaard lá no Atlético de Madrid, o Kanté, é o Mbappé. Então, quer dizer, eles ainda exportam para outros países. Então, é por aí que está o problema da Itália. Não sou nenhum mestre em futebol, mas eu sempre, antes de eu falar qualquer coisa, eu procuro analisar todo o contexto para levar a melhor informação para vocês. Da Itália, na minha opinião, grande jogador mesmo que tinha nessa seleção que foi eliminada, o Insigne do Napoli, só. O resto, meia boca. Esse Verratti que todo mundo fala, melhor que ele aqui no Brasil, jogando aqui no Brasil, dá para citar uns 10, 12. E muitos que não são nem titular nos seus times. E o Buffon, né? O Buffon. Apesar de tudo, o Buffon é incomparável. O Buffon aposentou.
Mas o cara foi 5 Copas do Mundo, se tivesse Chiellini é um bom zagueiro, o Bonucci, Bonucci, meia, mas né? também... O Edmilson foi perfeito, e realmente é isso aí. A própria Inglaterra sofreu isso aí, só que agora a Inglaterra também, o Sub-17, Sub-20, foi campeão da Copa do Mundo, quer dizer, se não abrir o ouro também... Mas a questão é o seguinte, eles vão dar chance para essa molecada? É isso que Os times grandes vão formar esses jogadores ou eles vão virar reserva de craques que vêm de fora? Esse que é o problema. Foi assim, que nem você falou, muito bem. Na Alemanha é diferente. Que o exemplo tem que ser seguido, a Alemanha tem que ser seguida como exemplo. Depois da perda da Copa de 2002, isso dito pelo Paul Bright, né? O que os alemães fizeram? Se voltaram inteiramente para as categorias de base e montaram um projeto a longo prazo. Eles tinham na cabeça que levaria uns 10 anos para que a coisa começasse a funcionar. E se nós olharmos os times alemães, afora os estrangeiros, existem grandes jogadores alemães jogando na Alemanha e alguns até inclusive jogando no exterior. Mas a Alemanha tem uma seleção A, uma seleção B, uma seleção C, que pode passear aí no mundo. Tanto é que em alguns programas atrás aí, eu já cravei que, na minha opinião, a final da Copa do Mundo é Brasil e Alemanha. E se não ficar esperto, vai ser outro 7-1. Não, assim, pelo futebol apresentado no amistoso igual a Inglaterra. A bolinha que estão jogando. Outra coisa, assim, da Alemanha também, que nem o Edmilson falou, realmente o Bayern trouxe o Hummels do Borussia. Tinha trazido já o Götze, que não deu certo. Agora tem um ponto esquerdo, o Nicolas Kohl lá, que ele é do Leipzig. RB lá, provavelmente isso aí você vai ver logo já no Bayern. Olha, aquele Mário Cortez lá, eles trouxeram, eles vão trazendo todos os caras que são bons, do Leipzig, bom jogador. O Leipzig não tinha, você viu a estrutura dele, assim, eles não pegam jogador acima de 23 anos. Só molecada. Só molecada. Tem até o filho do Bernardo, tá jogando lá. O volante Bernardo, que era do São Paulo. E outra coisa também, deitado que eu queria só acrescentar, foi uma reportagem do Chiellini. O Chiellini fala que, além disso aí tudo, essa invasão estrangeira na Itália, um grande fator que acabou, porque queira ou não queira, os zagueiros italianos são os melhores na marcação. E os técnicos estrangeiros tiraram essa qualidade dos zagueiros. Uma reportagem do Chiellini, porque às vezes você pode ver, o time lá joga com um zagueiro italiano e outro de outro país. Então, quer dizer, e nas duas laterais, às vezes nem sempre são italianos. Então, o Chiellini fala assim que os técnicos, principalmente o estilo Guardiola, pega estilo de técnico, isso aí também foi uma decadência dos zagueiros italianos, que vou ter uma reportagem do Zé Elias, que é um dos melhores zagueiros na época de marcação do mundo, a Itália. Tinha uma marcação para você ver. A Itália sempre chegava desacreditada em Copas do Mundo. Quantas Copas já chegaram desacreditadas? Só que... Pelo poder a seleção de 82. Era um time absolutamente defensivo. Né? Tinha um cara na frente, um atacante que era um fenômeno, Paulo Rossi. Né? Mas a parte defensiva, o Cabrini na lateral esquerda, o Tireia falecido, espetacular. O time italiano defensivamente, o Zoffre no gol. Mas bacana, gente. Então agora vamos aqui, na próxima quarta-feira agora, tem a primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América. O Grêmio receberá no seu estádio o Lanús da Argentina. E na próxima quarta-feira, dia 29, o jogo de volta. Aí eu pegar um palpite dos amigos desse jogo, depois aí no caso, quem que eles acham aí que tem grande chance de ser campeão da Libertadores. Zé Renato. Pode ser que eu me engane, mas eu acho que vai dar o Lanús. Assim, como campeão. Como campeão. O Grêmio você acha que pode até vencer esse jogo de... Esse time do Grêmio, na minha opinião, é superestimado. Pode ser que eu me engane, mas eu acho que dá o Lanús. Eu sou honesto dizer para vocês, quando era Grêmio e River, se fosse a final Grêmio e River, eu apostaria muito no River. Agora Grêmio e Lanús vai depender muito desse primeiro jogo, o que acontecer. Porque o Grêmio mesmo passou pelo Barcelona, porque o Barcelona estava sem 3 jogadores. Eu já comentei, que eu já falei,
O Grêmio teve sorte em 2 gols, foi aquele gol de falta, o gol do Luan, que a bola Em bateu casa no zagueiro. perdeu Então, com as calçadas, por não. isso que eu falei. Então, Deus mandou aquela bola na trave. Se vai pro gol. então, é o que eu tô falando. Então, a questão minha é isso daí, você tá entendendo? Aquela defesa que o Marcelo Groi fez sem querer, que ele pulou e a bola bateu na mão dele. Então, quer dizer, o Grêmio passou pelo Barcelona por uma circunstância que estava predestinada a passar. Porque no futebol também existe coisa de Deus também, porque tem dia que o time não joga porra nenhuma. O Palmeiras mesmo quinta-feira contra o Sport, no primeiro tempo era para ter tomado um sacode do Sport. De repente ganhou de 5-1. Então, o futebol tem essas coisas. Então, o Grêmio passou com sorte. Eu, na minha modesta opinião, acredito que o Lanús vai ser campeão. Mas eu quero primeiro assistir o primeiro jogo que vai ser aqui em Porto Alegre, para mim ter uma noção de como estão os dois times exatamente para essa final. Eu vou torcer pro Lanús. Não, questão de torcer também, lógico que eu torço pro Lanús, entendeu? É um jogo difícil, sim, sem dúvida nenhuma, e ainda mais a decisão, levando para a Argentina, é um fator lá no estádio Fortaleza, os argentinos sempre, né? Eu tava olhando aquele Luan jogar, pode ser que eu esteja falando besteira, mas é a minha opinião. É muito superestimado. Igual, muito melhor que ele, na minha opinião, ó. E eu não vou falar para dizer, é fanático corintiano, o Dudu do Palmeiras. Eu acho esse cara muito superestimado. Falam desse Luan como se estivesse falando de um Messi. Não é tudo isso não, hein? Não, e um detalhe, vocês vão adendo que eu vou torcer pro Lanús. Aí você fala, como vai ser não brasileiro? Não, mas não é por causa do Grêmio. E sim pelo Renato Gaúcho. Eu também, isso ajuda muito. Eu tenho empatia por ele, porque eu acho que as pessoas, quando ele fala as coisas, ele não pode recuar. Porque eu falo as coisas aqui no programa, como eu falei que eu vinha com a camisa do Palmeiras, se o Palmeiras tivesse ganhado 7 jogos, eu vinha com a camisa do Palmeiras. Como eu falei que o campeão brasileiro com 68 pontos seria campeão brasileiro, vocês vão ver que no final da história, a tese, os 68, o Corinthians vai ser campeão com muito mais pontos que eu já tenho 71. Mas o segundo colocado vai morrer com 67 pontos, se chegar a isso. Tá? Então, o que eu falo eu assumo. E o Renato Gaúcho pipocou quando ele falou que o Corinthians ia despencar na tabela. Aí ele sentiu a pressão, ele pipocou, falou, não é que eu falei que ia despencar, vai tropeçar, que não sei o que tem. Então eu já tinha empatia por ele, então eu vou torcer contra para ele se ferrar. O cara é arrogante. Não gostaria que o Grêmio não estivesse tão bem igual está, você tá entendendo? Que ficasse até fora da Libertadores para derrubar a arrogância de quando um cara fala um negócio desse. O time do Corinthians era limitado, eu falei isso daí desde o começo do campeonato, que na minha visão, no começo do campeonato, o Corinthians ia brigar para não cair. Mas fez uma campanha melhor do que os outros, deu chance para todo mundo ganhar o campeonato, porque se esforçou para perder o time. O segundo turno foi uma lástima. Se esforçou. Tá, então, por isso, eu estou dando minha explicação, porque eu sou um cara que eu gosto de falar e assumo o que eu falo. Bacana, gente. Agora também temos as semifinais, né, da Sul-Americana, onde o Flamengo enfrenta o Júnior Barranquilla da Colômbia, e no outro jogo, o Libertad, o Independiente da Argentina. Agora vamos falar Flamengo, aqui... né? Deixa só dar um Flamengo, né? É o que eu falo, não adianta querer fazer mágica. Os caras pegam e trazem os técnicos europeus, europeu não, sul-americano, porque foi campeão de Libertadores. Não adianta querer fazer mágica. Se não der tempo pro cara, não vai funcionar. Você tá entendendo? O São Paulo trouxe o cara lá campeão do... Só lasca. E outra coisa, pra você fazer um omelete, você precisa de ovo, né? O Corinthians trouxe da época o Passarela lá, só passou mesmo. O Palmeiras trouxe o Gareca lá, levou o Peru pra Copa do Mundo, depois de 37 anos. Não deram tempo pro cara agora o Palmeiras traz o técnico, o Flamengo traz o técnico e tá nessa situação. Desculpa, com esse futebolzinho que o Flamengo tá jogando, não vai passar pelo Júnior Barranquilla. Não vai, eu vou torcer pro Júnior Barranquilla e não vai passar. O time do Flamengo é fraco, ele é superestimado. Esse Diego, pra mim, jogador meia boca. De toquinho de lado é um gansozinho piorado ou igualado.
O Everton Ribeiro, o nome que chegou, para mim o que está jogando aí é o lateral esquerdo do Corinthians. Porque falam desse Everton Ribeiro também, que jogou muita bola naquele time do Cruzeiro. Não estou vendo nada. Eu vi um jogo ontem contra o Coritiba, deprimente. Deprimente. Esse Flamengo é superestimado. Mas pode ser que até ganhe domingo, que eu nem acredito. O melhor jogador, na minha opinião, os melhores jogadores que eu vejo no Flamengo atuar são o Lucas Paquetá, que não vai jogar contra o Corinthians, que tomou cartão amarelo, e o Everton, não o Ribeiro, o Everton lá que jogava no Paraná. Aquele moleque é bom de bola. Tá no banco, então não joga. Entende, né? Joga o Pará, o Mancoejo, bom jogador, não põe o cara pra jogar, tem que jogar o Diego. Mas é o que eu tô falando, a questão é dar tempo pro cara trabalhar, porque ele chega aqui, o futebol brasileiro é todo diferente, cara, não tem comparação. Outra coisa também, que nem outro também que não deu certo também foi o Diego Aguirre, não deu certo no Internacional, depois o Atlético Mineiro fez a mesma burrada, trouxe. Agora todo mundo fala com o Marcelo Bielsa lá, né? Diz que é louco, né? Quando o Santos foi atrás dele, ele falou, não, eu vou, só quero ficar 6 meses para estudar o país. Quero ver os jogos onde vai, as localidades, e o Santos não quis, quer dizer, o cara é louco. Agora parece que ele está dando motivo, né? Lá no Lille, né? Que já mandou via mensagem, mandou 11 ou 12 embora. Mas a história dele no futebol, inegavelmente, o cara montou grandes times. Sem dúvida. Pessoal, vamos aqui então falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem 2 times que conseguiram acesso, o Internacional de Porto Alegre e o América Mineiro. O América Mineiro, se ele conseguir uma vitória nos 2 jogos que restam, ele já é campeão da Série B. Ele conseguiu esse título também em 1997. Então, com 2 acessos já do Inter e do América, restam ainda 2 vagas. E pela tabela que a gente tem visto aqui, Ceará, que é o terceiro, com 63, Paraná, com 60, o quarto, Londrina e Oeste, com 58, são que tem mais chance. Depois tem o Vila Nova, o problema do Vila Nova é a pontuação 55, muita diferença, né? Mas eu creio que deve ficar entre Ceará, Paraná e Londrina, porque o Oeste também aqui, o problema do Oeste é o número de vitórias, né? O Oeste tem poucas vitórias. Só para a gente ter, o Ceará enfrenta o Criciúma fora e o ABC em casa. Quer dizer, o ABC já está até rebaixado, né? O Paraná, o CRB fora e pega o Boa em casa. O Londrina pega o América em casa e o Vila Nova, eles têm um confronto direto ainda com o Vila Nova aqui, que também tem... E o América que praticamente está lutando pelo título, né? O Londrina não vai ser fácil, não. Complicado, né? Complicado. E o problema do Oeste pega já o ABC que está rebaixado e o Goiás, aí provavelmente chega na última rodada nem tem chance, talvez nem caia, porque... Eu vou falar agora aqui sobre os rebaixados, porque na zona de rebaixamento, já o ABC, o Náutico, o Santa Cruz já caiu. O Luverdense tem 40 pontos. Ele enfrenta o Guarani em Campinas. Se o Guarani empatar com o Luverdense, o Guarani não cai mais. Porque o Guarani vai para 44, o Luverdense vai para 41. Só que o Guarani tem 11 vitórias. O Guarani pode até perder o último jogo, que é contra o Internacional. E se o Luverdense vencer, fica o mesmo 44 pontos. Só que o Guarani tem uma vitória a mais. O Guarani não pode perder pro Luverdense de jeito. Não, empate, só empate. Não pode perder. Não, exatamente. É o jogo da vida do Guarani também. Nossa, os 3 grandes de Pernambuco serão rebaixados. 2 da B para C e 1 da A para B. Impressionante, né? Aquele comentário no programa que eu fiz, eu falei assim que na série C e D, os times do Norte têm mais acesso. A única vantagem foi o Fortaleza que voltou, mas já voltou e fazendo um monte de besteira, né? Contratou o Rogério Ceni. E é aquilo que eu falei no programa passado. O Rogério Ceni tem que dar tempo para ele, porque não adiantou nada. São Paulo contratou ele deu um time medíocre para ele e ainda vendeu tudo mais ou menos que tinha. Então a gente não pode culpar muito ele não. Mas o Ceará não podia ter feito isso com o cara que... Fortaleza. O Fortaleza não poderia ter feito isso com o cara que subiu ele. Isso aí o cara já chega ganhando 150 pau por mês. Agora, o elenco já vai receber o cara com o nariz torcido e falar, pô, foi o mano que subiu a gente. Agora chega esse cara. Agora, pra mim, além de tudo que atrapalha esse Rogério Ceni, é a arrogância. Agora, quem merecia subir era o Oeste, né, rapaz? O Oeste fez um puta de um campeonato, mas
na hora H, continuou fazendo o que ele sempre fez bem, empatou, em vez de vencer. Nos últimos 3 jogos, empatou os últimos 3 jogos, cara. Quer dizer, só ganhou do Paraná e depois empatou os outros. Porque ele teve a grande chance, jogou o Figueirense em Barueri. Ele empatou. Se ele havia vencido, quer dizer, estava ali no bolo. Ele já estava. Se ele tivesse vencido o Figueirense aquela rodada, ele tinha entrado no G4. Ele está com 60 e que o Paraná com 60. Conseguiu segurar o Inter, mas é aquilo que eu estou falando, só que pecou contra quem não podia pecar, contra o Figueirense, contra outros times pequenos, entendeu? Mas fez uma excelente campanha. O duro que quando for ano que vem tudo desses jogadores, você tá entendendo? Porque não tem campeonato forte para disputar, vai ter que disputar desse jogador, aí o ano que vem cai para a Série C. Então, o ano que vem, volta para o Corinthians, Guilherme Romão. O problema é que essa parceria que tem com o Corinthians vai pegar esse jogador, trazer de volta e muitos vai fazer dinheiro, vai vender para outros times. Você tá entendendo? Aí tem que recomeçar do zero. Entendeu? Pessoal, nós vamos para o intervalo e na volta vamos falar de Brasileirão da Série A, da conquista do Corinthians e vamos também falar do campeonato ainda, quer dizer, muita gente acha que perdeu a emoção, pelo contrário, tem ainda vagas abertas para o G4, G6, Sul-Americano e para o rebaixamento também. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro-Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Amigos, retornamos com o nosso programa Mesa Redonda, onde você está vendo aqui ao sábado e o reprise no domingo ao meio-dia. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, que na última quarta-feira nós conhecemos o campeão brasileiro de 2017. O Corinthians conseguiu seu heptacampeonato, quer dizer, é o maior campeão brasileiro. Quer dizer, dizem que o Palmeiras é o maior campeão nacional, na brasileira é o Corinthians, né, que tem 7 títulos, né, brasileiro. O Palmeiras é campeão nacional porque juntou aquelas Copas João não sei que, Copa não sei que, mas de 71 pra cá, o Corinthians é o maior. Você vê, o Corinthians foi ganhar o primeiro. De 71, o Corinthians foi ganhar o primeiro título dele em 90. Depois de 20 anos praticamente, foi ganhar o primeiro título. E hoje é o maior campeão brasileiro que existe, o Campeonato Brasileiro de 71 pra cá. Não seus palmeirenses, seus fanáticos. Pelo amor de Deus, eu estou falando de Campeonato Brasileiro de 71 para cá. E no milênio, o Corinthians é o maior campeão que existe no país. 15 títulos. E isso é porque mal começou o século, né? Realmente, merecida a conquista, sem dúvida nenhuma. Mas como disse antes de ir para o intervalo, quer dizer, o Campeonato Brasileiro não acabou, cara. Já conhecemos o campeão, mas ainda resta algumas vagas. Para a Libertadores, já no G4, já temos 3 classificados. O Corinthians, o Grêmio e o Palmeiras, com a vitória no meio de semana e o jogo do Flamengo não venceu e nem o Botafogo. Quer dizer, o Palmeiras já praticamente já conseguiu a vaga. O Santos também tá ali, ó. Parece que não quer entrar, o Santos precisa de um empate para já garantir o G4 em 3 jogos. Primeiro colocado o Corinthians indiscutivelmente. Segundo colocado vai ser o Palmeiras com em torno de 66 a 67 pontos. Depois vai vir o Grêmio com 60 e
4 pontos, mais ou menos, 65 pontos, você tá entendendo? E o Santos vai ser o 4º colocado do campeonato geral, porque Botafogo não vai conseguir tirar o Santos de lá, o Flamengo não vai conseguir tirar o Santos de lá, o Vasco, meu Deus, Vasco na Libertadores, porque mas o Flamengo o Cruzeiro? é competente, mas o Cruzeiro já está sim, mas eu digo, acho que na classificação geral do campeonato, o Santos eu ainda acho que fica atrás do Cruzeiro. Não. O Cruzeiro eu não falei dele porque eu estou contando os 4 classificados direto para a Libertadores. Sim. Eu falei simplesmente o 1º, o 2º e o 3º colocado. O Cruzeiro eu acredito que deve ser o 4º colocado no campeonato, e o Santos 5º. Mas como o Cruzeiro já está, o Santos vai ficar com a 4ª vaga. Agora, sei lá também se o Santos vai conseguir um empate. Porque se nós observarmos a bolinha que o Santos está jogando... Mas o Santos vai pegar o Grêmio com o time inteiro em reserva na Vila. O Grêmio vai jogar domingo agora. Não sei não, eu acho que nem assim. Esse Lucas Lima... olha... Palmeirense está iludido com esse cara, vocês vão levar uma porcaria. É o Ganso piorado. O Ganso, ele não está nem fingindo, é um toquinho, ele faz às vezes uns passes, tá? Mas é um cara que não se compromete com o jogo, não se compromete com a equipe. Esses dias atrás eu assisti uma reportagem do Lucas Lima, tá? Eu, perto de você, Lucas Lima, eu sou um Zé Ninguém, tá? Não sei se o que eu vou te falar vai chegar até você. Que o cara do América, que ele não tinha dinheiro para comprar comida, o cara ajudou ele. Né? E ele nunca ligou pro cara, nunca falou pro cara. O cara tem que ser humilde, cara. Eu sou arrogância, uma bolinha. Uma bolinha, aquele cabelinho tingido, uma bolinha. Bacana. Sobre isso que você comentou, Edmilson comentou, só que sim, tem um fato importante que a gente não pode esquecer, né? Premiação. Eu vou até colocar na tela agora a premiação, porque a diferença aí, ó, você pode ver, do 4º, no caso do Santos, o Cruzeiro tem grande chance de estar classificado para a Libertadores, só que se o Cruzeiro chegar em 4º, já a diferença é considerável, 1,5 milhão de premiação. Então, quer dizer, então tem outro fator aí fundamental aí que a gente vê aí. Tem tabela de outras coisas. O que a gente vê aqui é isso aí, a premiação. Porque se você pegar a diferença tipo assim, ó, do Corinthians pro 3º, mais de 10 milhões. Né? Do Corinthians pro 2º já dá quase. Quase metade. Pro 3º você pega lá. 18 milhões? 18 milhões para 11 milhões. Vamos falar a verdade. Para uma entidade bilionária como a CBF pagar uma premiação dessa, mas tudo bem, agora eu vou forçar. Compara com os clubes europeus, só que é uma ninharia, só que é dinheiro de Não, pinga. 63 milhões, o 3º colocado europeu ganha. Isso é dinheiro de qualquer campeonato. Uma entidade bilionária. É vergonhoso. Mas eles roubam tudo para eles. É vergonhoso. Outra coisa que a gente comentou até na Edmilson já, na Copa do Brasil, a premiação de quem for campeão ano que vem está projetando 25 milhões. Quer dizer, a própria CBF, ela coloca em xeque competições dela. Porque às vezes fala assim, por que um time então prioriza tal campeonato? Mas ela faz isso. Se for pensar em termos de grana, então compensa ganhar a Copa do Brasil. São 7 milhões a mais, menos jogos, e já vai direto para a Libertadores. Acabou. Com 10 jogos você é campeão da Copa do Brasil. Sem contar que às vezes você entra na oitavas ainda. Tem a possibilidade, você nem joga aquela primeira fase. Você joga só 4 jogos. Então quer dizer, coloca tudo em xeque, um campeonato aí que é difícil brasileiro, quando você inicia o campeonato, você tem de 8 até 10 equipes que tem condições de disputar o título por igual. É difícil avaliar o que é maior, se é a desonestidade ou a burrice. E eu ainda ouso dizer que a burrice é maior, que a desonestidade não é pequena. Não é burrice não, isso não é burrice não, isso chama-se safadeza. Não tem nada de burro ali. Ninguém é burro ali, é todo mundo safado. Né? Ali eu acho que entra essa parte política, né? Que você quer assim, ter votações aí de várias federações, então você já faz uma premiação maior, que você dá chances iguais para todo mundo, que a gente sabe que não tem como um time do norte chegar, não chegou. Quer dizer, então isso é politicagem mesmo. Agora chegou sim o esporte, ué. Do norte.
É o esporte do Nordeste. É o esporte. Ó, agora eu só queria ver com os amigos aqui sobre rebaixamento. Vocês acham, na opinião de vocês, eu até falar os jogos que faltam aqui, Fluminense. Fluminense hoje, ele é o 15º, ele tem 43 pontos. O Fluminense corre um certo risco. Mas não cai. Não cai, né? Ah, eu não sei não, hein? O Fluminense jogando esse futebolzinho que ele tá jogando, se ele não apertar com a macaca na segunda-feira, a macaca conseguir cutucar ele, aí a situação dele vai complicar. Mas eu digo assim, não cai, não é que eu confio no time do Fluminense. Eu confio na arbitragem a favor do Fluminense. Times do Rio, né? Já não pagou, já uma Série B que devia. Eu não acredito que caia. O time do Fluminense é patético. O Gustavo Scarpa é um grande jogador, muito bom jogador. Aquele Marcos Júnior é bom jogador. Mas no geral, o time do Fluminense é uma porcaria. É muito fraco. Só para falar que os próximos adversários do Fluminense, a Ponte e o Sport em casa, quer dizer, dois times ali também estão nessa situação. É isso que eu estou falando, a situação do Fluminense, ao mesmo tempo que parece ser confortável, depende só dele, mas também parece ser preocupante, porque se perder para a Ponte, perder para o Sport, aí lascou. Pode ter certeza que num desses jogos aí terá um pênalti Fluminense. Mas tenho certeza. Depois do choreiro do Abel contra o Corinthians. Quando foi campeão a última vez, muita gente não lembra, foi uma roubalheira. O Fluminense roubou de quase todo mundo. Então eu até gostaria que caísse, mas eu não acredito que caia não. O próprio episódio contra a Portuguesa também, era para ser rebaixado. Sem contar isso, né? Isso é indecente, né? Infelizmente ainda, a gente sabe, Zé, que tem a CBF, enquanto não mudar para Brasília, não sei se vai resolver muita coisa também, porque a sede no Rio, quer dizer, não acho que não vai virar nada também, né? Porque vai sempre beneficiar. Vai sair do Comando Vermelho e vai para o TCC. Só comentar com os amigos, tá? Minha mulher é corintiana, falei, o ano que vem o Flamengo é campeão brasileiro. Fiz uma aposta com ela. R$100, foi R$100, e se ela não foi... Perdeu. Não vai ser? Perdeu. Não, eu estou assim... Eu quero dizer assim, não pelo futebol, pelo esquema, exatamente. Não, eu vou te falar para você o seguinte, ó, o que acontece com o Flamengo. O Flamengo tinha tudo para esse ano levar o campeonato. Porque o Bandeira é o último ano dele, ele fez uma boa gestão do Flamengo, tudo, mas no ano que vem não ganha não. No ano que vem pode ser qualquer time. Acredito que o Palmeiras vai estar forte no ano que vem no Campeonato Brasileiro, acredito eu. Se não fizer um monte de besteira, né? Porque é aquilo que eu falei semana passada. O Valentim tá aí só para tampar o buraco. Todo mundo achou que o Valentim ia ser efetivado. Já surgiu essa semana um monte de notícia que o Palmeiras já está procurando Abelão, que não sei o que tem. Então, o Palmeiras, pelo jeito, vai continuar cometendo os mesmos erros que cometeu. Se trouxer o Abel, desculpa te cortar, se trouxer o Abel, é mais uma burrada. Porque o Abel, minha opinião, primeiro, na minha opinião, nunca foi lá um grande treinador. E todo mundo pega leve com o cara, por aquela tragédia que aconteceu esse ano com ele, a perda do filho. Mas, como é que a gente pode avaliar o trabalho dele no Fluminense esse ano? Na minha opinião, uma porcaria. Uma porcaria. O Palmeiras vai fazer besteira. Aí, sim, eu também vejo outra besteira que o Palmeiras está fazendo, o que está pagando porque é lateral do Cruzeiro. Né? O menino é bom, mas não é tudo aquilo, não vale tudo aquilo lá. O Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, lateral esquerdo. O Palmeiras tá pagando já dos Zecas e foi comprar. Você está pagando quer dizer, para quê? O Palmeiras está inflacionando muito o futebol brasileiro. Não, o Palmeiras não está inflacionando. O problema é o esquema que existe atrás do Palmeiras, que é lavagem de dinheiro. Você tem que fazer que pagou bastante, para depois fazer que vendeu por bastante. Então, mas que eu falo, não deixa inflacionar. Um jogador que você pega até ontem, desconhecido, que ele no Botafogo ele perdeu a posição para o Vitor Luiz. Que é do Palmeiras. É isso que eu não consigo entender. O cara jogava no Botafogo, perdeu a posição pro Vitor Luiz, ele foi pro Cruzeiro, o Mano é um estrategista, para disputar campeonato de mata-mata, o Mano é excelente. Aí você pega, o Palmeiras, em vez de trazer o Vitor Luiz de volta, vai gastar um rio de dinheiro com outro cara. Não, mas eu pergunto, até o Corinthians serve de exemplo para isso.
Será que na base não tem um lateral esquerdo? O Palmeiras... O que tinha era o Arana, né, de qualidade, porque o molequinho que jogou a Copa São Paulo Futebol Júnior, ele é fraquinho. Não, esse você está falando do Corinthians? Ele é fraquinho. Não, eu... Eu falo do Palmeiras, né? Eu estava falando do Palmeiras, mas do Corinthians, o Guilherme Romão, que está no Oeste, Que isso, mas... melhor até que o Arana, na minha opinião. E o Palmeiras, esse ano, o Sub-11, Sub-13, Sub-17, Sub-20, está em todas as finais do Paulista. Então, será que não tem um Isso que eu lateral falo, uma esquerdo? safra dela, não sai nenhum lateral Não esquerdo. sai nenhum. O zagueiro, só saiu o Gabriel Jesus e mais nada. Então, Mas esse que é o problema, às vezes o santo de casa não faz milagre. Por que ele não faz milagre? Porque ele não tem oportunidade de rezar a missa. Só para ter uma base, o Palmeiras esse ano utilizou 3 jogadores da base durante o ano inteiro até agora. 116 minutos de jogada. Quer dizer, que oportunidade você tem em 3? Aí você pega o Corinthians, que foi o campeão brasileiro, quantos jogadores da base jogaram no Corinthians esse ano? não. Titularíssimo. Fagner, o Arana, o Jô, O Maicon até o Maicon praticamente até a última rodada. recentemente, Pedro Henrique. o Pedro né, Henrique contusão entrou várias vezes. Não, o Pedro Henrique é o substituto automático do O Balbuena. menino, o menino Kaique, que entrou agora, né? Ó, só aí já contei 6, eu estou esquecendo de O gente. Pedrinho, O O Pedrinho, Léo Jabá. o Léo Jabá, que foi vendeu, embora, mas era titular no o Léo no- Santos, que eu acho que chegou a entrar em alguma partida do Nacional, o Léo Príncipe. Então, quer dizer, olha só, o Corinthians praticamente o time reserva do Corinthians é praticamente tudo da base. E sem contar os moleques que não entraram, por exemplo, que ó, se der uma chance vai Que é aquele arrebentar. Carlinhos, que é O centroavante. Carlinhos, o Rodrigo Figueiredo, o Mantuan. O Corinthians tem uma molecada excelente. É que agora, por circunstância, a roubalheira acabou com o dinheiro do clube, aí não teve jeito, teve que recorrer à base. E todas as vezes que o Corinthians recorreu à base, eu gosto de lembrar, Vladimir, Casagrande, né? Luiz Carlos Walter, tudo da base. Rivelino. Agora eu vou pedir para fazer uma homenagem aqui, ver com os amigos aqui, para o Léo colocar na tela aí sobre o desempenho do Carille esse ano, né? Porque, queira ou não queira, digo de dois campeonatos, o Carille teve um aproveitamento de 64,35 esse ano no Corinthians, em 72 jogos, 39 vitórias, 22 empates. E queira ou não queira, né? Depois vocês podem ficar à vontade, ele está no Corinthians, o Mano trouxe ele para o Corinthians em 2008, depois do Mano, Tite, e agora o Carille. Quer dizer, o estilo de trabalho dele não foge muito do Mano, principalmente do Tite, né? Principalmente do Tite. Só que assim, que está comentando, só que o Tite já teve, em 2015, um time muito melhor que o do Carille, porque às vezes hoje o Corinthians às vezes foi questionado grande parte do campeonato jogar sem a posse da bola, né? Dar a posse da bola para o adversário, mas também a gente sabe que é limitado, queira ou não queira, é limitado, né? E também, de 21 vitórias do Corinthians, 21 vitórias, 6 foi por 1-0. Deu 28%. Eu estava vendo do Tite, o Tite teve 378 jogos, ele fez até dia 15/6, vou pegar essa estatística, quando ele saiu para a seleção. Em 355 jogos que o Tite fez pelo Corinthians, conseguiu 183 vitórias. 63 vitórias, metade praticamente, por 1-0. 34 contra 42 de aproveitamento. É o futebol de resultado Econômico, e não de espetáculo. É o futebol que dá título e que não dá espetáculo. O Tite sempre foi assim. O Mano é assim, futebol de resultado. Se a gente for olhar os técnicos hoje que estão se sobressaindo no futebol brasileiro, são técnicos de resultado, não de espetáculo. E o Carille é da escola do Tite, está no mesmo caminho. O negócio é o final, é quem chegou na frente, quem ganhou o jogo, não interessa se é 6-0, é ganhar o jogo. 2015 fugiu do padrão, porque o Corinthians tinha o Renato Augusto jogando muita bola, tinha o Ralf, o Jadson em plena forma, o Malcom jogando muita bola, O Gil estava, né? o Gil zagueiro. O Gil, Corinthians tinha um o esquadrão. zagueiro, né? Corinthians tinha um esquadrão. 2015 O era. Felipe, né? O
o Felipe, o time era respeitado. Né? Olha, então é isso que eu falo, não pode o comparar. Emerson Sheik, né? Com 35 anos voando ainda. Imagina ao invés do Wagner Love, o Guerreiro do centroavante em 2015. Que é isso, era um timaço. Mas como o Edmilson falou em futebol, só que assim, a gente tem que, eu penso assim, cada um tem uma opinião, a gente tem que ver que isso aí não pode tornar uma tendência do futebol brasileiro. E outra coisa que a gente tem que ver, que tem que melhorar e muito, eu peguei os números aqui, até a 33ª rodada. O Corinthians, ele errou 1.056 passes, 32 a média de passes por jogo. O segundo, São Paulo, quer dizer, errou um a menos, 1.055, 31,96, 32. Terceiro, Flamengo, 1.034, média de 31. Depois o Palmeiras, 1.003. Quer dizer, ainda às vezes, dependendo se não tem tanta posse de bola, futebol brasileiro. Não é só o fato do Corinthians. Eu peguei aqui os 4 times que o Corinthians, hoje campeão, o Palmeiras aí que tem terceiro, o Flamengo e São Paulo também. Mas pra você ver, né? O Corinthians era um dos melhores times que menos errava passe no primeiro turno. No segundo turno ele errou tanto, que quando der a bola pro Corinthians jogar, porque o time do Corinthians é limitado. Se der a bola para ele jogar, ele não consegue jogar. Esse que é o problema do Corinthians. Não consegue jogar com a bola. Diferente daquele time do Tite de 2015. Não vou nem falar, que é uma heresia comparar, mas Barreira de 99, então, que vinha Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho tocando. Ficava ali tocando, agora nós vamos ganhar o jogo, vai lá e fazer 1-0. Tocava, agora nós vamos finalizar o jogo. Era assim que fazia, agora nesse time não, se der a bola, acabou. Agora que hoje que a gente vai fugir um pouco da regra, assim, devido ao nosso tempo, a gente pode até fazer um palpitão. Eu gostaria de ver com nossos amigos, eu já peguei já para adiantar, do Léo, né, e o meu aqui, a gente vai fazer um bate-papo aqui da seleção do Brasileirão. No caso aqui, Zé Renato, goleiro, na sua opinião, quem que é o... Cássio com uma menção para lá de honrosa para o Vanderlei dos Santos. Também para mim é Cássio. Então eu votei no Vanderlei, para mim também, sem dúvida nenhuma. Os dois melhores goleiros da atualidade do futebol brasileiro, o Cássio. O Cássio também, a defesa do Corinthians é melhor que a do Santos, só que também quando o Cássio foi exigido também não deixou a desejar, né? Então o Cássio aqui, com 3 votos, foi escolhido aqui o goleiro. Lateral direito, essa é a opinião. Na minha opinião, eu falo assim, 2 pontos que eu achei falho aqui, que eu não vi muita coisa, tinha que votar. Lateral direito e volante, coisa aí. Sob pena de ser fanático, no fundo eu sou o Fagner. Você, Diogo? O Apodi. Então, no caso que eu votei, eu acabei de citar aqui, porque também eu não vi grandes laterais assim. Faz tempo que a gente não tem, exceto esse campeonato brasileiro, que a gente tem um lateral esquerdo, o Guilherme Arana, aí, que a gente também não tem peça de renovação no futebol brasileiro. Lateral direito ou na esquerda, você pode ver. Fica aí na seleção sempre a mesmice, vamos falar o termo correto. Mas aí no caso, eu votei Vitor Ferraz, aí o Fagner, Apodi e Fagner. Então lateral direito com 2 votos, Fagner. Agora zagueiro, 2 zagueiros, aí tanto faz, né? Por central, quarto zagueiro, e fica, no caso aqui, eu e o Léo que tem votação igual, Balbuena e Pedro Joromel, aí fica vocês aí no caso. Eu fico na minha cabeça muito o primeiro turno, mas o Balbuena eu acho que é indiscutível. Eu vou no Pablo. Vão achar que eu sou corintiano, mas tudo bem. Eu vou no Balbuena e Pedro Joromel. Pedro Joromel é um excelente zagueiro. Eu queria ir lá no Corinthians. Também. Os dois. Eu trocaria o Pablo pelo Pedro Joromel. O Jeromel joga sério, né? Joga. A vantagem é que você tem que dar chutão, você tem que ser um zagueiro também. Você tem que dar chutão, você dá chutão, você tem que dar carência, quer dizer, joga sério. Se precisar matar no peito e sair jogando, ele sabe. Exatamente. O único que teve votação unânime até agora aqui foi o Balbuena. E realmente, eu acho que assim, o Corinthians também, eu creio que vai ter dificuldades. Hein? Não, já foi. Já foi, né? Já foi. Ele só não foi na metade do ano porque o Corinthians já tinha... Diz que o Corinthians ofereceu um contrato para ele de 4 anos, mas eu acho que é historinha, né? Historinha para Carochinha, esse daí já tá vendido já. Lateral esquerdo, Gilson.
Cara, eu vou no Guilherme Arana. Pelo primeiro turno, não tem jeito. O Diogo Barbosa se destacou nas finais, tudo, mas vamos devagar. No geral, o Arana. Vamos devagar, que eu acho que ele vai ser outro Egídio no futebol, hein? Ó, eu também votei no Guilherme Arana, 3 votos no Arana, e o Léo votou no Carleto do Curitiba, até que tem interesse humano, quer levar ele pro Cruzeiro, o Carleto. Então, 3 votos aqui pro Arana. Aí eu falei, volante agora, eu votei. Eu falei assim, uma peça que eu vi, quer dizer, quem vinha jogando muito bem era o Michel do Grêmio, depois sofreu uma cirurgia, até, né, ficou afastado, tá voltando aqui aos poucos, mas eu votei ainda no Ademir do Atlético Mineiro, e o Léo votou no Michel do Grêmio. De volante que eu vi jogar, que me chamou a atenção, é o Michel do Grêmio. Que eu vi mais assim. Eu também vou votar no Michel. Só que aquele detalhe, né? Se o Palmeiras utilizasse o Moisés aonde o Moisés joga, eu votaria no Moisés como volante. Mas assim, eu só vou dar o grande problema do Palmeiras foi o Sr. Cuca, né? Porque ele não repetiu o time, ele queria mandar um time, se ele entrava alguém que jogava bem, tirava, sacava no próximo, porque ele foi. Ele já saiu, não sei porque que trouxeram. Esse Cuca tá na história dele. O Moisés tem que ele jogar atrás da linha com do todo campo, mundo. Cara. Esse Cuca é outro superestimado. Sem dúvida. O Palmeiras errou de contratar, errou de demitir, errou de contratar o Eduardo Batista, errou de... Por que não deixou esse Alberto Valentim? Agora já estava dando fruto, que esse cara entende, hein? Exatamente. Agora, o meia, eu votei no Arthur do Grêmio e o Léo votou no Bruno Silva do Atlético, do Botafogo do Rio. O segundo volante, que seria uma espécie de segundo volante. Maicon Camacho. O Maicon chegou a jogar, mas também. Eu não sei, porque eu vi que manteve mais regularidade, que foi até para a área, fez gol, tal, o Bruno Silva do Botafogo. Rapaz, esse cara é um bom jogador. Né? É um bom jogador. Eu também voto no Bruno Silva. Outro cara que está me chamando muita atenção, que vai ser um grande jogador, eu acho que já, claro que já deve ter clube grande em cima, é o David do Vitória. O Palmeiras está contratando. Já? Tá contratação. Meia esquerda aqui, eu votei. Assim, aí pode fazer aquele do segundo volante, mais atacante, fica. Eu votei no Thiago Neves. E o Léo também votou no Thiago Neves. Eu, pelo que jogou no primeiro turno, pelo que jogou quarta-feira, sem fanatismo, Jadson. Cara, puta difícil, né? Porque o Thiago Neves, com seus 32 anos, ele foi muito... Só que aquele detalhe, né? Ele foi muito efetivo na Copa do Brasil, não no Brasileirão, né? Agora no final tá aparecendo, né? Apesar que ele tem 16 gols, 13 assistências, tinha uma meta de fazer 20 gols no ano. Eu vou Thiago Neves também. Thiago Neves aqui no caso com 3 votos. E primeiro atacante pela direita. Deixa eu olhar, eu anotei errado aqui. Desculpa. Primeiro atacante pela direita, eu votei no Luan do Grêmio e o Léo votou no Bruno Henrique do Santos. Aí também, quer dizer, é aquela inversão para lá, para cá, né? Aí fica. Se for pensar em 3 atacantes. Eu acho que o melhor seria isso. Né? Vamos tirar assim, vamos fazer diferente aqui então. Exceto se não tirar o centroavante. 2 atacantes, um para direita e esquerda. Dudu do Palmeiras. Dudu. Você diz. Eu voto no Luan. Então aqui no caso o Luan 2 votos. Então, centroavante, eu votei no Jô, o Léo também votou no Jô. Não tem nem que discutir. 2. Eu vou votar no como é que ele chama lá do Fluminense lá? Dourado. Até agora, só o Jô e o Balbuena que conseguiu essa votação máxima, né? E no caso aqui, então, atacante pela esquerda, que eu não falei, pode ser, eu votei no Bruno Henrique dos Santos e o Léo votou no Dudu. Para mim, o seu Crespo. Jogou poucos jogos, mas arrebentou. Para mim, o Crespo também decidiu, né? Para mim, o Crespo. Eu vou votar no Crespo. Esse rapazinho aí tá me surpreendendo.
Falei, não sei se ele vai dar certo no Corinthians, mas tá me surpreendendo, ele tá sendo muito... Não, pra mim é o Cleison. É o cara que chama a responsabilidade, não tem medo da pegada não. Bateu pênalti contra o São Paulo, não afinou. O cara pra ser craque tem que ter personalidade. Foi pra cima. Era o cara no Corinthians com aquela draga, fingindo de jogar. O cara entrava e corria, ia pra cima. Contra o Fluminense foi assim, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro lá. Teve a personalidade do pênalti, todo mundo afinando, ele foi lá, eu bato. Eu acho que o Cleison, em termos de qualidade, poucos jogos, mas... Para técnico, não quer dizer. Técnico, eu acho que vai ser quase unânime a escolha do técnico esse ano. Quer dizer, o Carilli que unânime, né? Vou votar, acho que... Não, assim, fazer justiça, não tem, né, como revelação, no caso. Eu lá voto no Arthur do Grêmio, ele tem que ser. Revelação... o Arthur do Grêmio. Eu também vou votar no Arthur. Mas eu acho não que... fica muito tempo também no futebol pra brasileiro. mim uma menção honrosa de revelação, o Jô. Porque é outro cara. E o craque do campeonato? É o Jô. Pra mim, o Jô. Pra mim, o Jô, disparado. O Jô. 3 votos, Jô. Não tem... Pode abrevar. Quem hoje foi mais determinante, mais fundamental para um time do que o Jô pro Corinthians? Então, quer dizer, o Corinthians foi campeão brasileiro? Foi. Mas o Jô foi o cara que na hora que precisou ele estava ali, ele resolveu, errou chute, a bola entrou, bateu na canela, entrou. Ele estava num ano iluminado. Pô, foi o primeiro ano que eu vi esse cara efetivamente jogar bola. E ele estava com tanta moral que na quarta-feira ele podia ter feito um terceiro gol. Estava 2-1, ele quis tocar a bola pro Jadson, que se ele chuta, ele faz. Então vamos lá aqui, eu vou falar aqui então a seleção aqui escolhida para a mesa redonda do Campeonato Brasileiro, ó. Cássio, Fagner, Balbuena, Jeromel e Arana. Tem um intruso aqui, Jeromel, mas também merece, né? Um bom zagueiro. Muito bom. Meio de campo, Michel, Bruno Silva, Thiago Neves. No caso aqui, atacantes, Luan, pela esquerda, Cleison, do Corinthians, centroavante Jô, técnico Carilli, revelação, Arthur do Grêmio, também, que teve, junto com o Balbuena e junto com o Jô. Todo mundo votou nele, e o craque do campeonato, o Jô. Eu acho que uma seleção digna, né, de representar mesmo o Brasileirão. Se esse time fosse disputar a Copa do Mundo, você acha que faria feio? Não. Assim, trabalho. Fosse bem treinado, né? Não, assim, Uma Noruega, uma Suécia, é a mesma coisa. Não, isso, assim, se tiver tempo para treinar, coisa. Pessoal, estamos chegando então ao final do Mesa Redonda. Depois eu vou ver com o Léo que se a gente consegue fazer uma montagem do próximo programa, vou colocar a seleção aqui escolhido por nós no Campeonato Brasileiro. E desde já, então, Zé Renato, muito obrigado aqui por mais uma vez estar conosco, né? Um excelente fim de semana. Obrigado, o prazer, a honra são meus. Sempre que precisar, virei com o maior prazer. É muito bom revê-los. Um abraço a todos, bom final de semana. E agora vou me permitir, vai Corinthians. Adilson, muito obrigado uma vez aqui estar conosco, né, ajudando a fazer o programa. Um ótimo final de semana. Gil, professor, Léo, a todos que estão assistindo a gente, bom final de semana para todos. Então, vou colocar aqui, pedir para o Léo que eu encerrar o programa aqui, repetir a homenagem para o Corinthians, né? E desde já a todos aí, um excelente final de semana. E eu vou fazer uma surpresa aqui, né? Só para mostrar aqui os amigos corintianos aqui, que eu sou colecionador de camisa, né? E tem essa daqui, né? Primeiro título do Corinthians, ó, campeão brasileiro, autografado pelo autor do gol, Tupanzinho. Aí, ó. Então fica todos aí, né? E um ótimo final de semana a todos. E depois ele fala que ele é parmeirense. Não uso! Salve o Corinthians, é o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve
nos nossos corações.